Olá, muito boa noite. O Estúdio Veja está no ar. Hoje é quinta-feira, dia 4, e hoje eu converso com o Rafael Cortez, da consultoria Tendências. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, Silvio? Tudo jóia. Tudo bem, vamos começar nosso papo pelo assunto que tem provocado uma enorme gritaria pelo país. A libertação, a liberdade a José Dirceu, concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Tem vários aspectos para a gente tocar para você levantar e analisar, mas vamos começar pelo primeiro deles. A decisão envolve o ministro Gilmar Mendes, foi ele que deu ali o voto decisivo, né, voto de Minerva para desempatar, e houve uma gritaria enorme em torno disso, até pedidos de impeachment elaborados para tentar tirá-lo da corte. Queria que você dissesse o que é que você pensa dessa decisão, porque ela atinge um dos pilares da Operação Lava Jato, né, que é a prisão cautelar. Em cima da prisão cautelar, a força-tarefa obtém as delações premiadas, negocia as delações premiadas, que faz com que a operação avance e obteve um enorme sucesso até agora. Porém, o ministro Gilmar Mendes é um crítico, ele já havia anunciado que haveria um encontro marcado com essa questão na corte, porque ele é um crítico dessas prisões preventivas tão elásticas, né? O que você pensa disso? Não só da libertação do Dirceu, que é simbólica, outros também foram, né? O Aik, o Genu, o amigo do Lula, o José Carlos Bunlai, mas o que você pensa especificamente aí da figura do Dirceu e do ponto de vista das prisões cautelares elásticas? Vamos começar, acho que a questão mais estrutural, né, que é um pouco essa relação entre decisões tomadas no âmbito do Sérgio Moro, né, que é o principal juiz que julga o grosso dos processos em relação à Lava Jato e em relação com o Poder Judiciário como um todo, né? Então, num certo sentido, a gente viu uma inovação importante a partir da Lava Jato, que tem a ver um pouco com a utilização desses instrumentos, justamente para tentar romper um equilíbrio perverso que dificultava a obtenção de evidências no combate a práticas criminosas, em especial quando envolvia, de alguma maneira, o poder público brasileiro, né, o Estado brasileiro. Então, essa inovação, a gente ainda não tem em que medida ela, de fato, ela vai ser algo mais estrutural ou vai ficar isolada, no caso lá em Curitiba, comandado pelo Moro. E a instituição que tem o poder de fazer essa definição, no limite, é o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem, e acho que a sociedade precisa pensar, num equilíbrio entre até onde vai a extensão das garantias dos direitos individuais, até onde vai a eficiência desses mecanismos, preservando esses direitos individuais, mas de alguma maneira rompendo esse equilíbrio perverso que existia e ainda existe no Brasil. A gente está dando passos importantes, mas ainda muito distante de criar uma estabilidade institucional relativa a essas questões. E a interpretação do STF, expressa aí na libertação desses nomes, sugere algum conservadorismo ainda do poder judiciário brasileiro no tocante a essas garantias. E olha que esse conservadorismo veio a despeito da gente ter dado alguns passos relevantes, né? Uma própria decisão do STF de que determinava de que o sujeito já poderia ser preso condenado pela segunda instância. Antes era só depois de transitado e julgado. Exato. Aí o que acontecia? Avalanche de recurso. Quando chegava o momento do julgamento, o crime já prescrevia, a punição era muito baixa, se é que efetivamente... Muita gente deixou de ser punido, né? Na prática, e aí quanto mais prestígio e poder político tinha a figura, mais recursos para contratar bons advogados, menor a chance de ter algum destino de punição por um eventual delito. Isso, então, o STF já deu até um prazo mais forte do que a gente tinha. E aí, com base nessa decisão, o fato de que você não pode prender por um longo período, porque a condenação em tese vem só depois da segunda instância, é que me parece que estava por trás da decisão de soltar esses membros. E aí, do ponto de vista da opinião pública, é uma indignação que é natural. Acho que existe essa percepção de que a gente ainda tem uma casta, uma elite, que o Estado brasileiro não trata todos de forma igualitária, né? E não é por um acaso que existe essa percepção. Não é
uma irracionalidade. Agora, me parece que o foco na soltura em específico é um foco que a gente entende, mas ele é equivocado, porque, na verdade, o que eu acho que a gente tem que cobrar, a sociedade tem que cobrar, é a celeridade do processo, né? É por que existe, ainda assim, essa demora de ter os passos do julgamento para que aí, de fato, respeitando os direitos individuais, a gente consiga ter também a dimensão dos controles. Então, eu acho que essa decisão é um passo para isso, e a gente ainda vai assistir em que medida, onde vai parar esse equilíbrio. Agora, Rafael, continuando para a gente esgotar a questão José Dirceu, tem o lado simbólico da figura do José Dirceu, né? Talvez isso tenha amplificado um pouco a gritaria, a bronca para cima, especialmente do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, porque o Zé Dirceu era lá atrás o capitão do time, Claro, né? claro. O Zé Dirceu foi condenado pelo Mensalão e depois a Lava Jato descobriu que ele continuou cometendo crimes, né? Recebendo dinheiro, mesmo cumprindo pena, mesmo preso. O Zé Dirceu tem uma condenação de mais de 20 anos. Aliás, se a segunda instância, inclusive, julgar agora, ele mesmo acha que vai voltar para a prisão, ele já deu, as colunas, as reportagens informam isso, né? Tem esse simbolismo da figura do José Dirceu. Eu acho que, em particular, essa associação entre o mensalão, então tem essa dimensão que aos olhos da sociedade, mas já houve, né, todo um processo relativo a um crime anterior, no âmbito do julgamento do mensalão, e agora, por uma outra questão que parece muito paradoxal. E, enfim, evidentemente não dá para cobrar que essa racionalidade jurídica, né? Até porque não é uma decisão que está isolada de um outro contexto, né? Que é esse contexto de aqui colar alguns sinais de ou movimento político, né, de tentar alguma alteração de legislação em relação ao combate ao abuso de autoridade, enfim, tem uma série de projetos aí e agendas que caminham nessa direção de revisitar o que está ocorrendo em relação à ação do Poder Judiciário, da Polícia Federal e do Ministério Público. Então, quando você recebe a soltura do Dirceu, você recebe à luz desses movimentos. Então, isso vai gerando uma insatisfação sistemática. O ministro do STF, o Gilmar Mendes, já tinha dado uma série de sinais. Esse é um dos grandes desafios também dos agentes públicos nesse momento, é muita declaração, né, na opinião pública. Isso também vai agitando o debate, aí o resultado é o efeito muito grande em termos de opinião pública e um ceticismo com os destinos da Lava Jato. E pela quantidade de delitos que o José Dirceu responde, e mesmo que pelas condenações pregressas aí que ele tem, penso também que é um pouco inevitável que na cabeça das pessoas passe, olha, pô, você vai soltar o cara, ele vai operar do lado de fora, ele pode destruir provas, ele pode dar um telefonema aqui ou ali para um operador ou outro, afinal de contas a figura do José Dirceu é quase mítica na política brasileira, né? Pelo político que ele foi e também por tudo que ele roubou. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: eu, por exemplo, li agora há pouco no jornal Folha de São Paulo que uma informação de que o José Dirceu, ali de bastidores, né, da casa da filha para onde ele estava indo e tal, antes ele passou pela casa dos advogados, e que ali ele teria dito que vai acompanhar com carinho, vamos dizer assim, um possível habeas corpus, a concessão de um possível habeas corpus para o Antônio Palocci. Que, por sua vez, negociava uma delação premiada lá com a Força Tarefa de Curitiba. Antônio Palocci seria a figura que entregaria ali mais detalhes do propinoduto dos anos Lula e mesmo dos anos Dilma. Até que ponto você acha que, de repente, o Palocci, inclusive, já abandonou o advogado dele que ele negociava para fazer a delação? Você acha que essa decisão também não pode embaralhar um pouquinho o futuro da Lava Jato? Porque o Palocci vai recuar, né? Certamente. E aí vem um pouco dessa interpretação, desse problema mais estrutural que a gente vai ter agora, de em que medida o STF, por meio dessas decisões, né, embasado nessa interpretação, digamos, mais frouxa desses instrumentos, e isso certamente vai ter um efeito na relação de custo e benefício que os envolvidos que nesse momento se encontram
preso tem em fazer delação premiada. O Palocci, naturalmente, é uma figura super expressiva nesse sentido, né? Teve um papel central na articulação política do governo, nessa relação com o mercado, a doação de campanha, que é o ponto central aí de todo o processo, essa relação promíscua entre financiamento de campanha, agentes políticos e a utilização de empresas estatais. Então, é essa triangulação que é o centro das discussões e, naturalmente, isso vai afetar um pouco a decisão do Palocci, não só do Palocci, de outros nomes aí que eventualmente poderiam gerar ainda mais material para o aprofundamento dessas investigações. Para a gente esgotar Lava Jato, então, antes de partir para o assunto que é a sua seara, que é o cenário para 2018, pesquisas eleitorais, análise de... tem também uma decisão do TRF, né, do Tribunal Federal, contra aquilo que o Sérgio Moro havia pedido em relação ao ex-presidente Lula, que também tá chegando a hora dele ser ouvido pelo juiz Sérgio Moro. Mas o Moro havia determinado que o ex-presidente deveria acompanhar lá as 86 audiências arroladas no caso dele, né? O que você pensa disso? Dá para chamar ele de mais uma derrota para Lava Jato? Porque também há especialmente em setores da extrema-direita, reclamando que a Lava Jato está sendo golpeada e tal. Você pensa assim? Eu acho assim, uma derrota, mas acho que não definitiva e não suficiente para alterar as bases da investigação, especialmente se de fato as evidências arroladas ao longo da investigação, que vão estar por trás do julgamento do juiz Sérgio Moro nos processos em que o Lula já é réu, se as evidências forem robustas o suficiente, enfim, por mais que exista a estratégia, e é natural da defesa de fazer essa postergação, então acho que não é uma derrota que é a ponto de, olha, não vai sair mais nada dali. Acho que, na verdade, no fundo, é a arte, né? Tem uma arte do juiz nesse caso, que é em que medida conseguir. Ele sabe que tem esse incentivo para o atraso, para o adiamento, para levantamento de testemunhas que não necessariamente tenham algo a contribuir de positivo, especialmente depois de todo um processo. Ao mesmo tempo, tem essas garantias, então tem uma disputa entre gato e rato ali, entre o julgador e os envolvidos. Claro que, como nós estamos tratando de um caso em que ganhou proporções políticas muito maiores, né? Isso é algo tão natural no processo criminal, no processo penal brasileiro, que ninguém dá muita bola. Mas, dado a magnitude de quem a gente está falando, vai ser muito acompanhado, é quase que um reality show aí, esse processo, por conta das repercussões políticas. Do lado do PT e do ex-presidente Lula, é um sinal político, tem uma dimensão política extremamente relevante, até pensando em 2018, né, Silvio? E do lado, digamos, da justiça, é uma figura que também seria um sinal de força e de sucesso das investigações. Então, acho que terão mais episódios ainda desse, entre aspas, duelo entre ambos. Não por acaso, li hoje também que a defesa do ex-presidente tenta modificar um pouco a forma como são gravadas essas audiências, né? Porque o juiz Sérgio Moro não aparece, né? A câmera fica somente em quem está depondo, ali no depoente. A defesa quer que não. Quer mudar um pouco, para que o juiz também se exponha e tal, para mostrar ali. É interessante, acho que... E aí tem curioso, né, se você me permite um gancho. Claro. Que inclusive aí tem uma parte, não, então nós vamos, quase transmite ao vivo para evitar vazamento, aí íntegra, vai gravar, ganhou toda uma repercussão. Você falou num reality show, mas facilmente a gente poderia dizer que haverá uma tentativa de fazer um fla-flu ali, Lula contra Moro, né? Acho que essa é a estratégia da defesa do ex-presidente. Né? Porque você consegue apoiadores e defensores ou críticos do ex-presidente Lula, enfim, é uma figura que polariza muito o cenário político brasileiro e, portanto, o destino que não só do ponto de vista jurídico, mas especialmente aqui no que nos interessa mais de perto, né? Do ponto de vista político, também as repercussões vão ser enormes. Então vamos lá. Então vamos falar de pesquisa para 2018. Bom, a mais recente pesquisa do Instituto Datafolha aponta justamente que o ex-presidente Lula teria 30% das intenções de voto.
E a surpresa ali foi a movimentação do deputado Jair Bolsonaro, que representa a extrema-direita. Ele passou para 15 pontos, né? O salto dele foi de 9 para 15 num dos cenários e de 8 para 14. O Datafolha, aliás, testou cenários diversos, são 7, salvo engano, com vários nomes de tucanos, envolvendo personalidades, por exemplo, como o apresentador de televisão Luciano Huck. Claro. Mas vamos por partes, porque tem muita coisa aqui nessa pesquisa. Eu queria que você analisasse essa movimentação. É realmente o retrato da atual polarização do cenário? É Lula de um lado e a direita com Bolsonaro, sendo que o centro talvez ainda esteja muito embolado, ninguém sabe quem é o candidato, candidatos do PSDB enrolados na própria Lava Jato. É apropriado esse primeiro ângulo que você sugere, porque o que a gente tinha até então era PT e PSDB comandando esses polos, mas uma polarização que, na prática, né, pelo menos nas primeiras eleições, não resultava num quadro de radicalização no discurso de ambas as partes. Então, a gente viu o Lula moderando, buscando o centro, a mesma coisa os tucanos, no sentido de não se carimbarem, né, a ideia de um partido de direita, também conversando com esse eleitor de centro, e é essa lógica de moderação que a gente perdeu para 2018. Então, além da lógica de moderação, a gente também pode perder os atores principais. Eles podem mudar de cena. Antes PT e PSDB, agora, no limite, a gente não sabe quem é que vai polarizar. Há uma incerteza em relação ao Lula, há uma certeza em relação ao candidato do PSDB, e você consegue ver algumas figuras com posições mais extremas, Bolsonaro à direita, o próprio Ciro Gomes à esquerda, que é um crítico sistemático do jogo político, dos partidos tradicionais. Então, esse é o vácuo que as pesquisas começam a mostrar, especialmente na ausência do ex-presidente Lula. Rafael, você acha que a candidatura, ou pré-candidatura, possível candidatura do Bolsonaro, ela tem fôlego? Porque nesse momento, né, um momento de polarização política que a gente vive, né, ainda bastante exacerbada, como você mesmo disse, ele é a figura que representa o anti-PT, a extrema-direita, com posições muito duras, muito radicais, mas é de um partido nanico, importante a gente lembrar disso, né, um partido pequeno e que muito dificilmente vai levar a reboque partidos grandes, por exemplo, o PSDB, um PMDB, partidos, mesmo as siglas ali de médio porte, dificilmente vão embarcar numa candidatura tão radical. Então, você acha que tem fôlego até que ponto? Ou é só o retrato, uma fotografia desse momento que a gente está vivendo? Eu não acho que seja só a fotografia, só o retrato. Acho que está claro. E ele tem um eleitorado na tua Tem um eleitorado, Silvio, e mais do que isso, né? A gente tem percebido um fenômeno semelhante de desgaste das principais legendas e líderes nas principais democracias do mundo. Não todas resultaram em vitória do radicalismo, mas certamente esse movimento tem, e acho que o Brasil não vai ficar imune a esse sentimento, até porque é muito amparado nesse combustível que veio da Lava Jato, de combate à corrupção e muito associado aos partidos tradicionais. Agora, você disse bem, tem um custo significativo de campanha, que é desde recurso financeiro, a exposição na mídia, que certamente limita um pouco as chances do Bolsonaro. E eu acho que limita, e o principal indicador até onde vai o Bolsonaro tem a ver não só com a sua figura, mas com o contexto que ele vai operar. Quem vão ser os outros candidatos e, sobretudo, quantos candidatos terão? A terceira força, historicamente, né, quem tentava se contrapor a PT e PSDB, fazia um contingente razoável de votos, né? A Marina é um exemplo mais salutar. Teria 14 pontos hoje. Que hoje está em torno de 14 pontos, mas que nas eleições anteriores chegaram a ter mais de 20, né? Ela teve mais de 20%. Mas não foi o segundo turno. Me parece que o Bolsonaro tem um potencial eleitoral nesta casa. A questão é saber se isso vai ser suficiente para o segundo turno. E aí acho que depende muito de dois fatores, Silvio. Primeiro, quem é o candidato do PT, ou do grupo apoiado pelo PT, se é o Lula ou não, e especialmente dentro do PSDB, se vai sair um candidato só, representando, digamos, a base do governo Temer,
e aí polarizando novamente a despeito eventualmente de todo... numa chapa até conjunta, Seria PSDB, super importante. PMDB, até porque era isso que vinha se desenhando até a Lava Jato chegar um pouco ao coração do governo, né? E isso é importante. Do atual governo. E se esse grupo político não se coordenar, digamos assim, sai uma candidata do PMDB, sai um candidato do PSDB, eventualmente tem um racha dentro do PSDB, e, por exemplo, o Geraldo Alckmin sai pelo PSB, se não encontrar espaço. O antipetismo vai estar fragmentado. E numa dessas, a parcela que tem um fragmento maior pode ser o Bolsonaro, pode ser uma outra figura que a gente não está acostumado. Então, acho que o contexto é importante. É verdade. Bom, o mesmo Datafolha questionou aí o eleitorado sobre corrupção, sobre a participação do Michel Temer, no presidente Michel Temer e tal. Eu queria que você comentasse alguns números que chamam a atenção também. Olha só, diz aqui o jornal Folha de São Paulo, né? Para 45% dos entrevistados, a incidência do crime será menor após a Lava Jato, né? A Lava Jato tem 3 anos de vida aí. Porém, para 44 ela continuará na mesma proporção e 7 diz que a prática vai aumentar, né? Esse é o brasileiro descrente. Diz que totalizaria 51% dos pesquisados, portanto, a maioria. Que leitura você faz aí, Rafael? O brasileiro parece que acreditou mais ou menos, né? Que a corrupção vai diminuir, que a Lava Jato é educativa, né? Silvio, e volta no ponto que a gente estava discutindo anteriormente, que é essa questão, a soltura de alguns nomes aí ligados à Lava Jato, enfim, tem todo esse ambiente que vai contribuindo para esse ceticismo, a própria demora no julgamento final, né? Sobretudo quando comparado à ânsia que o eleitor tem de ver essa percepção, né, minimamente resolvida. Acho que também bate com a nossa questão do Jair Bolsonaro e do ambiente político para 2018, porque, em boa medida, o discurso do Bolsonaro tem um pouco a ver com a ordem, o resgate da ordem nos diferentes campos. No campo político, com esse sinal de que ele é um diferenciado, que não faz parte da panela. No plano moral, com posições fortes em relação a uma série de temas que a sociedade tem discutindo. Então, mas, de todo modo, ele significa um pouco a ordem e é uma sociedade, como você bem mencionou, que, de alguma maneira, está cansada dessa percepção de falta de controle, falta de rigor e de aplicação de lei. Então, é esse sentimento, né, são essas questões que vão estar presentes em 2018. Não vai ser só a economia que vai definir o cenário de 2018. Esses problemas morais em relação, sobretudo a corrupção, vão ser chave no processo. Então, para a gente fechar o papo, a pesquisa ali mostrou também uma percepção em relação ao presidente Michel Temer. E é impressionante, né, Rafael? Nenhuma pesquisa é favorável ao governo Michel Temer. Seja a avaliação da gestão, da condução, até da condução das reformas, da política econômica, há críticas, mas nesse caso, 73% dos entrevistados acreditam que o presidente Michel Temer teve participação direta nos esquemas de corrupção. Realmente, se ele terminar a travessia, né, que é o que ele se propôs até o final do mandato, não tentar uma eleição, chegará mal avaliado, né? Era um desafio muito grande, né? Acho que o ambiente político não era um ambiente político favorável a uma trajetória e uma travessia tranquila nesse processo. Não é só que houve um processo de impeachment, mas houve um processo de impeachment muito polarizado, de difícil entendimento para o grosso da sociedade, mas, sobretudo, combinado com crise econômica e em meio ao talvez o maior julgamento, né, a maior operação de combate à corrupção da história. Sempre... acrescentaria, e uma agenda de reformas que não é popular. Perfeito. E aí fecha um pouco a sustentação dessa baixa popularidade do Temer. E na dimensão da corrupção, que é, de novo, né, um tema que chegou para ficar em termos de impacto na opinião pública, parece não haver distinção, até porque nós estamos falando do mesmo grupo político e a Lava Jato se mostrou suprapartidária. Basta ver as delações premiadas dos executivos da Odebrecht, que resultaram aí numa enorme lista com toda a coloração. E aí o resultado, esse capital político baixo do governo,
tendo que enfrentar heroicamente até uma agenda econômica pesada. Rafael, quero agradecer mais uma vez aí pelas suas análises, pelo nosso bom papo. Eu que agradeço, Silvio, estou sempre à disposição. E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Você fica agora com o Giro Veja e as principais notícias dessa quinta-feira. Amanhã tem mais Estúdio Veja. Até lá. Olá, boa noite. 8 brasileiros foram condenados por terrorismo. Eles estavam envolvidos na operação Hashtag, que foi realizada em julho do ano passado. O grupo foi acusado de ter ligação com o Estado Islâmico e de planejar um atentado na Olimpíada do Rio. Essa foi a primeira vez que a Justiça brasileira julgou acusados de terrorismo islâmico. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que os governadores dos estados de Piauí, Acre e Mato Grosso podem virar réus sem antes precisar passar pelas câmaras legislativas. A regra pode ser aplicada para os governadores de todo o país. Os ministros também definiram que, mesmo se o governador virar réu, ele não será afastado automaticamente do cargo. Nos Estados Unidos, a Câmara aprovou um projeto que substitui grande parte do Obamacare, considerado o programa que mudou o sistema de saúde norte-americano e que foi assinado pelo ex-presidente Barack Obama em 2010. A extinção do projeto foi uma das principais promessas de campanha do atual presidente Donald Trump. Os detalhes ainda não foram divulgados. Apesar de aprovada, a votação da proposta foi bastante apertada, com 217 votos a favor e 213 contra. Essas e outras notícias você encontra em veja.com.